Milhões de bactérias habitam o nosso intestino. O cólon contém, em média, 1 milhão de bactérias por mililitro, o que representa, em média, 2 quilos do peso corporal e constituem a nossa chamada flora intestinal. Bom, muitas pessoas me mandam perguntas falando sobre bactérias, sobre probióticos, perguntando, eu tenho tal tipo de tumor, eu tenho câncer de cólon, câncer de pâncreas, eu posso tomar probiótico? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, falar da função dos probióticos e o porquê eles ajudam tanto a combater tumores como também prevenir. E as bactérias, nós temos aí grupos de bactérias boas, mas também temos grupos de bactérias ruins. A maioria das bactérias existentes no nosso sistema digestório é amiga. Elas vão ajudar na digestão, vão ajudar a facilitar essa digestão, vão facilitar também a motilidade intestinal e elas acabam representando também o nosso sistema imunológico. 75% das células imunológicas localizam-se no intestino. E as bactérias intestinais elas influenciam muito o sistema imunológico. Por quê? Porque elas vão favorecer o seu desenvolvimento ou causar a sua destruição em função do predomínio de bactérias amigas ou bactérias inimigas, o que vai depender, em grande parte, da alimentação que você possui. Bom, fica até o final aqui desse vídeo, porque eu vou falar aqui também quais são as opções de alimentos que você pode usar para alimentar essas bactérias boas. Também vou falar aí o benefício para o nosso sistema imunológico, vou falar o uso da suplementação de probióticos, se eles são úteis ou não. Então, fica aqui até o final, porque tem muita coisa legal aqui para você aprender, tá? Bom, primeiro, nós temos aí as bactérias amigas, que são benéficas para o nosso corpo, e delas tem um dos mais conhecidos, que são os lactobacilos. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre lactobacilos, mas tem também as bifidobactérias, Então, são várias aí bactérias que vão ajudar, e essas duas, elas são consideradas aí bactérias probióticas que inibem o crescimento de células de câncer de cólon. E o porquê que eu estou querendo falar hoje para vocês sobre probióticos? Primeiro porque medicamentos, sobretudo os quimioterápicos e os antibióticos, eles acabam destruindo a tua flora intestinal. Pacientes relatam, quando está fazendo quimioterapia ou quando está tomando antibiótico, que acaba perdendo a flora intestinal, começa a ter a diarreia, má digestão. Isso tudo é porque perdeu as bactérias boas do organismo e aí você vai precisar repor essas bactérias. Então, quando você tem aí uma predominância de bactérias inimigas sobre as nossas bactérias amigas, a gente vai ficar vulnerável a todo tipo de doença. Desde as mais leves, como eu disse aqui, a diarreia, até as mais graves, como uma colite ulcerativa, também a doença de Crohn e também a nossa expressão máxima da doença que todo mundo morre de medo, só de falar o nome, que é o câncer, também você vai ficar predisposto a desenvolver se a tua flora intestinal não está boa. Já as bactérias inimigas, a gente tem aí as bacteroides vulgares e também as que acabam provocando uma predisposição para você desenvolver câncer de cólon. Onde que tem mais esse tipo de bactéria? Vai ter aí mais uma alimentação rica, laticínios, industrializados, produtos de origem animal, porque o excesso desses produtos acaba favorecendo o crescimento dessas bactérias ruins, porque esses alimentos acabam sendo alimento para essas bactérias ruins, o que vai aí favorecer o crescimento dessas bactérias inimigas e também o risco de você desenvolver algum tipo de tumor. E sendo que, ao contrário, quando você consome mais alimentos que são alimentos para essas bactérias boas, você vai ter um risco menor de desenvolver algum tipo de tumor. Bom, há mais de um século atrás, um cientista russo, que se chamava Eli Metchnikov, ele descobriu que certas bactérias denominadas como ácido láticas, elas ofereciam benefícios à nossa saúde e também contribuíam para uma melhor longevidade. Então, segundo ele, a intoxicação intestinal e o envelhecimento resultante da intoxicação, eles poderiam ser suprimidos por meio da modificação da flora intestinal e da utilização de micróbios úteis para substituir os micróbios ruins. Então, a partir daí, ele desenvolveu uma dieta, onde ele introduzia também leite fermentado, a qual foi chamado de bacilo bulgaro, esse probiótico, e desde então, as pesquisas dedicadas a encontrar novos probióticos que melhoram a nossa saúde, nunca mais elas pararam. Então sempre tem algum estudo, alguém está pesquisando quais são os probióticos bons, E nós temos aí vários. Mas o que são probióticos? E muita gente fala pré-bióticos também. Então tem uma diferença, Probióticos
são alimentos que fornecem uma quantidade suficiente de micro-organismos adequados para recompor a nossa flora intestinal. Então, no alimento já tem ali aquela cepa de micro-organismos adequados para repor a nossa flora intestinal. E aí a gente pode falar o quê? Kimchi, né, que é um fermentado coreano. A gente tem o vinagre de maçã orgânica. A gente tem o chucrute, que é um fermentado de repolho. O kimchi é um fermentado da acelga. A gente tem também o iogurte, mas aquele que é feito de leite de cabra. Quando a gente faz um leite fermentado de leite de vaca, os estudos já mostram que eles não conseguem chegar ao intestino, porque é uma cepa que ela acaba morrendo no nosso suco gástrico. Então ela não é muito resistente ao suco gástrico, então não é a mais indicada para a gente usar. Aquele iogurte, ele tem cerca de mais de 500 milhões de bactérias por grama, mas mesmo assim ele não é considerado um probiótico, porque, como eu disse, né, essa cepa ela não resiste à acidez do estômago e da bile, então ela não consegue chegar aí no cólon, então não vai ajudar muito nesse sentido. Diferente já desses outros que eu falei, o kimchi, o vinagre de maçã, o chucrute, o kefir também, são ótimas opções. E também tem a kombucha. Tem um estudo que mostra que são ratos portadores de tumores humanos com kefir conseguiu, né, inibir o crescimento dos tumores em 70%. E aí essa regressão impressionante dos tumores deve-se à capacidade dos probióticos de estimular o nosso sistema imunológico. Antes de falar dos benefícios aqui, também falar se uma suplementação também é válida, quero falar para vocês um pouquinho sobre pré-bióticos. Os pré-bióticos, eles são substâncias ou alimentos com ingredientes não digeríveis que proporcionam um efeito benéfico ao hospedeiro. Então, estimulando seletivamente o crescimento da flora bacteriana favorável e também a atividade das bactérias benéficas. Então, são aqueles que não são digeríveis pelo suco gástrico e, consequentemente, eles vão chegar intactos ali ao nosso intestino. Alguns alimentos também agem, né, como pré-bióticos, estimulando assim o crescimento das bactérias probióticas. Elas não têm as bactérias. Acho que você consegue entender, né, isso. Pré-bióticos são alimentos que vão alimentar as bactérias que já estão no intestino. Probióticos já são alimentos que já têm as bactérias nele. Tá? Acho que deu para entender agora, né? Então, o que seriam alimentos pré-bióticos, que vão estimular o crescimento das bactérias probióticas lá no intestino? A gente tem aí o alho, a cebola, o tomate, o aspargo, também uma pâncreas, que é uma planta alimentícia não convencional, que é o dente de leão. A banana também é um pré-biótico e o leite materno. É por isso que os bebês são aí bem favorecidos nessa questão. E aí os suplementos, eles são úteis? São úteis para isso? Bom, suplementos, se for um suplemento de probióticos de boa qualidade, eles podem sim ser muito úteis para pacientes com câncer, principalmente para aqueles que fizerem quimioterapia, né, porque acaba destruindo aí a flora intestinal e o sistema imunológico. Então, vai tornar esse paciente mais vulnerável às infecções e também aos efeitos aí das substâncias tóxicas que ingerimos com os alimentos e que penetram no organismo aí por meio do tratamento. Então, né, eu acredito assim que todos os oncologistas deveriam indicar para os pacientes, mas eu mesmo não conheço nenhum que prescreve um probiótico para um paciente que está fazendo um tratamento. Para a maioria dos casos, eu indico porque realmente o paciente precisa desses probióticos para que ele consiga aumentar, repor a flora, aumentar também a imunidade. Então, é muito importante mesmo você fazer uso. Eles são muito úteis tanto para prevenir como tratar também tumores e também aí na prevenção, né, da recidiva de novos tumores. Então, os efeitos anticâncer dos probióticos e dos pré-bióticos, eles podem ser benéficos até mesmo para o tratamento do câncer aí que já se manifestou. Então não é só para aqueles que querem prevenir. Se você tem um tipo de tumor, você pode fazer uso aí dos probióticos que vão ajudar bastante aí na tua saúde. Bom, e como que eu uso? Como que eu posso fazer uso? Se você usar uma vez só, não vai adiantar nada. É preciso que você consuma esses probióticos com frequência, com regularidade, todos os dias, já que as bactérias resistem aí por pouco tempo no cólon. Então o consumo dos probióticos ao lado de alimentos pré-bióticos, vai favorecer essa ação, vai favorecer também a implantação e o crescimento aí dos probióticos no cólon. Então, quando a dieta, né, de pacientes com câncer de cólon é suplementada com probióticos, a atividade tumoral diminui. Por isso, nós devemos aí nos habituar a consumir, né, alimentos aí como kefir, como chucrute, todos esses que eu falei, usar vinagre de maçã também. Então, é ótimo mesmo aí para a nossa saúde fazer uso dos fermentados. Tá? Dá para fazer muitos tipos de fermentados.
E quais são as funções, então, aí dos probióticos? Vou fazer um resumo aqui para vocês. Tá? Também eles possuem diversos usos terapêuticos. Então vou fazer um resumo aqui no final do vídeo para vocês. Primeiro, né, é que os probióticos possuem benefícios imunológicos. O que é isso? Eles melhoram o funcionamento do nosso sistema imunológico, aumentando o número de células NK. Que são essas células? São as Natural Killers. São as células assassinas naturais. São aquelas que combatem mesmo tumores, bactérias ruins. Então vai ativar também os macrófagos e os linfócitos e aumentam aí a produção também de hemoglobina, local, né, quanto sistematicamente aí no corpo todo. E essa ação imunomoduladora também traduz-se na inibição dos tumores e em uma sobrevida muito maior do que aqueles pacientes que não fazem uso. E quais são os benefícios não imunológicos? Os probióticos ajudam a digerir os alimentos e também acentuam o seu poder nutricional. Competem aí por nutrientes com os patógenos e vão alterar, né, o pH local e acabam criando aí um ambiente desfavorável para esses patógenos, apresentando uma atividade antibacteriana, antiviral e também antifúngica. Então, servem também para combater qualquer tipo de infecção. Vai reduzir a intolerância a determinados alimentos, porque facilita a digestão. Então, é ótimo para aquelas pessoas também que têm algumas restrições de consumir alguns tipos de alimento por má digestão. Também eles vão estimular a glutationa transferase, que é uma potente enzima antioxidante que elimina muito eficazmente os radicais livres. Elas inibem também o crescimento de tumores, produzem substâncias antimutagênicas e anticancerígenas, evitando assim que as células sejam atacadas por substâncias cancerígenas. Também são ótimos desintoxicantes, pois vão ajudar a eliminar substâncias tóxicas no intestino. Consequentemente, também vão prevenir doenças urogenitais, reduz a prisão de ventre, previnem e reduzem diarreias provocadas por antibióticos e quimioterapia e vão proteger contra o câncer, principalmente contra câncer no sistema aí urogenital ou também no sistema intestinal. E além disso ainda favorece também a melhora da osteoporose. Bom, então hoje é isso, quis dar uma aula, na verdade, para vocês sobre probióticos. Se você está com dificuldade aí, tem algum tipo de tumor, me manda uma mensagem. Se você quer que eu faça uma avaliação do teu caso, me manda uma mensagem no WhatsApp 19 999 20 9891. Mandando uma mensagem nesse WhatsApp, eu vou olhar o teu caso e vou ver como que eu posso te ajudar. Não cobro nada para fazer essa avaliação. Então, se você quer realmente aí que eu fale sobre o teu caso, como que pode ser tratado, me manda uma mensagem, tá bom? Já atendi pacientes em 21 países. No Brasil, eu já fui aí praticamente quase todos os estados atender pacientes, só não fui no Acre. Então, se você quer a minha ajuda, e mesmo que você more fora do Brasil, você pode também mandar os seus exames para eu olhar e ver aí como que eu posso te ajudar, tá bom? Bom, então, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre probióticos, pode comentar aqui abaixo do vídeo, comenta e vai ser o maior prazer aí responder, tá bom? Valeu então, um abração.